Paz do Senhor a todos. Glorificado e louvado seja o nome do nosso Deus maravilhoso. Estamos começando mais um programa Viver na Palavra. Com fé, você pode adquirir todas as bênçãos de Deus. Vai levantar o inferno inteiro, mas o Senhor vai continuar sendo a minha luz e a minha salvação. Toda vez que nós saímos da vontade de Deus, nós pagamos o preço da nossa desobediência. A nossa fé tem que estar firmada no Senhor da bênção, não na bênção do Senhor. A sua luta é contra espíritos que manipulam a mente das pessoas. Programa focado nas revelações da Palavra de Deus. A paz do Senhor Jesus a todos. Glorificado seja o nome do nosso Deus maravilhoso por tudo que Ele tem feito em nossas vidas e por tudo que Ele ainda fará. A paz do Senhor a todos. Estamos iniciando mais um programa Viver na Palavra. Um programa da Igreja Deus é a Palavra. Um programa focado nas revelações da Palavra de Deus. A palavra que cura, a palavra que liberta, a palavra que nos salva. Amém. Vamos à Palavra de Deus de hoje, que está no primeiro livro de Samuel, no capítulo 18, versículo 11. Diz assim: E Saul atirou com a lança, dizendo: Encravarei a Davi na parede. Porém Davi se desviou dele por 2 vezes. E temia Saul a Davi, porque o Senhor era com ele e se tinha retirado de Saul. Deus de livramentos. O inimigo e as pessoas influenciadas por ele rejeitam, se afastam de Deus e de quem é usado por Deus. O pior que pode acontecer com alguém aconteceu com Saul. O Senhor se retirou dele por causa da sua rebeldia, da sua desobediência. Por pior que seja a sua situação com Deus, você pode revertê-la. Mas sem Deus, nada de bom se pode fazer, é o que diz João 15:5. Faça tudo para nunca perder a comunhão com Deus. O rei Saul, com inveja, perturbado e influenciado por um espírito maligno, ele queria e ele tentou matar Davi. Cuidado com pessoas invejosas. A inveja é um sentimento terrível que pode gerar desgraças na vida de quem inveja e de quem é invejado. O rei Saul tentou matar Davi com as suas mãos por 2 vezes, mas não conseguiu. Ele não obteve sucesso porque Davi andava com prudência e Deus estava com ele. Em todos os livramentos que obtivemos, os que vimos e os que não vimos foram dados pelo Senhor. O Senhor está atento. O Senhor está atento às nossas necessidades e aos riscos que corremos. Mas nós devemos fazer também a nossa parte. Por isso, não assuma riscos desnecessários. É fundamental conduzir-se com prudência e ser fiel a Deus e à sua palavra, para que o Senhor nos guarde ainda mais. Deus nos livra sempre. De quantos males já fomos livrados porque Deus é conosco? Alguns livramentos nós nem soubemos, mas o Senhor nos guardou. Conduza-se com prudência, não tente a Deus, seja fiel à palavra do Senhor, que Ele continuará te livrando. Irmãos, o Senhor, quando nós pedimos em oração, Senhor, acampe os teus anjos conosco. Quando nós pedimos em oração isso, o Senhor envia exército de anjos. Irmãos, mas mesmo o Senhor enviando esses anjos para nos proteger, nós também devemos ser prudentes. Então, irmãos, toda vez que você estiver em alguma situação, clame a Deus, clame o Espírito Santo de Deus, mas também seja uma pessoa prudente. Mas principalmente,
tudo que você for fazer, peça direção. Nunca se aparte da comunhão com o Espírito Santo de Deus para estar debaixo das asas do Senhor, protegido pelos anjos do Senhor. Amém, irmãos? Vamos orar? Nosso Deus, querido e amado Pai, nós te agradecemos, Pai, por mais essa revelação da Tua Palavra, Pai, de que nós devemos estar sempre em comunhão com o Senhor, estar sempre junto ao Senhor, ouvindo e obedecendo a Tua Palavra, para que o Senhor nos proteja sempre, Pai, e nos livre de todo o mal. Em o nome do Senhor Jesus, nós te pedimos, Pai, livra-nos de toda a influência, de todo o ataque do inimigo. Tira de nós tudo aquilo que não vem de Ti e faça, Pai, com que nós compreendamos a Tua vontade, compreendamos a Tua Palavra e que nós tenhamos sensibilidade e discernimento para obedecê-la sempre, para que nós possamos andar com o Senhor, desfrutar das Tuas bênçãos e contar com os Teus livramentos sempre, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Irmãos, nós convidamos, continue conosco para assistir agora uma mensagem que foi gravada lá na nossa igreja. E fiquem todos na paz do Senhor. Deus abençoe a todos. Fiquem na paz do Senhor. Me derramar, dizer que eu te amo. Me derramar, dizer que preciso. Me derramar, dizer que sou grato. Me derramar, dizer que és formoso, yeah. Oh, oh, yeah. És formoso, yeah. Eis-me aqui, oh, outra vez, diante de Ti, abro meu coração, meu clamor. Escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor e esperança sem fim. Ao sentir teu toque, por tua bondade, se Deus, no calor deste lugar, oh yeah, me derramar e dizer que eu te amo. Me derramar, dizer que preciso. Me derramar, dizer que sou grato. Me derramar, dizer que és formoso. Formoso és, formoso és. Oh, yeah. Como alguém como tu, Senhor. Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículo 24. Propôs-lhes outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo. Mas dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. O inimigo é hábil. Muitas vezes ele semeia o mal e se retira. Ele semeia o joio e fica na espreita para ver o que a gente vai fazer com o joio. E a pergunta que nós temos é: quanto joio o inimigo plantou na sua vida, irmão? Quanto joio? Porque a palavra de Deus é o trigo plantado por Deus, mas o joio é uma contaminação que é plantado pelo inimigo. Cuidado com o joio. Cuidado com o que o inimigo plantou na sua vida para contaminar a sua vida, contaminar o seu entendimento, para complicar a sua vida, para estragar a sua vida, para roubar, matar e destruir a sua vida. Irmãos, hoje há muito joio plantado no Evangelho,
muitas coisas que não têm respaldo e não concordam com a palavra de Deus, que andam pregando por aí. Cuidado, cuidado com o joio que você está ouvindo muitas vezes. E toma cuidado para na hora de arrancá-lo, para não arrancar junto o trigo, para não arrancar junto as verdades do Evangelho, as verdades da palavra do Senhor. Irmãos, uma vida abençoada é uma vida sem contaminação do inimigo. É uma vida simples, é uma vida vivida sem o joio, sem a contaminação, sem aquilo que o inimigo tem plantado. Nós temos uma maneira dirigida por Deus de evitar contaminação. Toda vez que houver uma complicação, isso é contaminação. Porque as coisas de Deus são simples. Simples, simples, simples. Então viva com simplicidade, viva com objetividade. Complicou, tem joio. Porque complicou, tem contaminação. Aquilo que é muito complexo, coisas difíceis de entender, tem contaminação. Deus não é Deus de confusão, Deus não é Deus de complicação, Deus é Deus de simplicidade, de coisas puras, sem contaminação, sem adorno, sem muitas coisas. Irmãos, não precisa ser acrescentado nada ao Evangelho. O Evangelho simples e poderoso, ele é suficiente para abençoar a nossa vida. Não fica buscando contaminação no que disse o fulano, no que disse o beltrano. Fique com a simplicidade, fique com aquilo que o Espírito Santo de Deus escreveu e tem revelado aos nossos corações. Viva com Deus, com aquilo que Deus te deu. Viva com aquilo que Deus te ensinou, aquilo que Deus te revelou através da palavra. Há uma regra para se ter uma vida abençoada e abundante. A regra é: aprenda a tirar o joio, aprenda a descartar toda e qualquer contaminação, aprenda a desprezar muitas coisas. Irmãos, purifique a sua vida. Por exemplo, faça uma limpeza, simplifique a sua vida. Descarte tudo quanto é sentimento ruim. Vem um sentimento de tristeza, manda embora. Vem um sentimento de vingança, manda embora. Vem um sentimento de depressão, manda embora. Então, irmãos, essa é uma regra. Descarte, despreze muitas coisas. Não fique guardando mágoas. Não fique contaminando o seu coração. Tenha uma vida purificada. A pessoa que te fez mal, que te perseguiu, que te prejudicou, ela precisa de oração para ser liberta, irmãos. A nossa luta não é contra pessoas, a nossa luta é contra espíritos que manipulam a mente das pessoas, que colocam sentimentos ruins no coração das pessoas, que fazem as pessoas fazer coisas más. Irmãos, existem pessoas más, mas Deus não criou ninguém mal. As pessoas se tornam más porque foram contaminadas pelo inimigo, muitas vezes abusadas pelo inimigo. Entendam, uma vida abençoada é uma vida simples. Viva como o Senhor Jesus viveu. O Senhor Jesus vivia na maior simplicidade e objetividade. Não perdia tempo com adereço, com coisas que contaminem. Fuja das questões torpes, coisas loucas desse mundo. Não entre em discussão de isso, de aquilo, de religião, daquilo, da palavra. Não, simplifique, irmão. Simplifique a sua vida. Tire tudo aquilo que é confuso, tire tudo aquilo que é ruim, tire tudo aquilo que te entristece, que te abate. Simplicidade é objetividade. Seja simples, tira o joio, seja objetivo. Uma pessoa objetiva, ela sempre alcança a meta. Ela sempre atinge os seus objetivos. E essa é a direção de Deus. Deus quer que nós tenhamos uma vida simples, simplificada, tirando tudo aquilo que não agrega nada, tirando todo sentimento ruim, tirando tudo aquilo que pode trazer uma confusão, um mau entendimento. Marcos capítulo 16, versículo 16. E disse-lhes aqui o Senhor Jesus:
16, né? E disse-lhe Jesus: ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Simples. Quem crer e for batizado, porque o batismo é uma prova, é uma atitude de quem crê, vai ser salvo. E aquele que não crer será condenado. Simples, irmão. Não tem isso, aquele lá não vai ser, não tem nada disso. Ele crê no Senhor Jesus, ele foi batizado. Agora, crer no Senhor Jesus é crer todos os dias, dia a dia. Não aceitar Jesus num dia, né, descer as águas num dia, e depois no dia seguinte vai lá para o bar. Não é isso. Crer no Senhor Jesus é crer todo dia. E quem crer, obedece os seus mandamentos, obedece a sua palavra. Então a maior bênção que é a salvação é simples. Crer e ser batizado, simples, acabou. Mas tem que crer. E quem crê, obedece os mandamentos do Senhor. Crer no Senhor como Deus e crer no Senhor pela sua obra, pela sua palavra. E confessar, né? Confessar, porque a palavra em Romanos diz que nós devemos confessar com os nossos lábios, né? Saber quem crê também é simples. É simples você saber que uma pessoa crê ou não crê no Senhor Jesus, crê ou não crê no Evangelho. É simples. Sabe como você vê se uma pessoa crê ou não? Veja as atitudes dela. Ouça as palavras dela e veja as atitudes dela. Se ela tem uma atitude enquadrada à palavra de Deus, não, isso eu não quero, porque contraria a vontade do meu Deus, contraria a palavra do meu Deus. Se essa pessoa, nas suas atitudes, evidencia uma obediência à palavra, ela crê. Porque aquele que crê não obedece. Uma pessoa que não dizima, uma pessoa que não oferta, ela não crê. Porque ela desobedece à palavra. Porque uma atitude de quem crê é de ter o prazer de dizimar, o prazer de ofertar. Então, entenda, irmãos, não tem que dourar a pílula e achar, não, fulano é uma boa pessoa. Bom é Deus. Se ele obedece à palavra de Deus, é uma boa pessoa. Mas se ele vive arrumando desculpas para desobedecer, irmãos, está tentando enganar os irmãos, tentando enganar a Deus. Entenda, irmãos, é simples. Pelas atitudes você sabe quem crê. E é simples para ser salvo. Crer no Senhor e ser batizado. Mateus 9:13 e Mateus 12:7 diz que tudo de Deus é simples. Deus, ele quer misericórdia, ele não quer sacrifícios. Deus, ele quer ver amor ao próximo, seja o próximo quem for. Se você vê um bandido aí, fica com ódio do bandido, e muitas vezes você fica magoado, você fica triste e até enfurecido, mas isso tem que passar, irmão. Você tem que entender que essa pessoa, esse bandido, esse criminoso, é uma grande vítima de Satanás. Satanás está usando ele como um marionete para fazer o mal. Então você tem que orar para que essa pessoa se liberte e sirva o Senhor. Como muitos bandidos se converteram e serviram ao Senhor. Como o endemoniado gadareno foi purificado, foi liberto e servia ao Senhor. Entenda, irmãos, amor ao próximo. Você vibrar com a bênção do próximo. Você, quando tiver a oportunidade de abençoar o próximo, seja ele quem for. Então não complique, irmão. Não, tem que amar o próximo, mas esse daqui não tem, não. Não, esse daqui não. Não complique, é simples, irmão. Tem que amar o próximo e pronto, acabou, irmão. Você não sabe a história do bandido, por o que ele passou, se foi abusado ou não foi abusado. Né? Ame o próximo, irmãos. Deus mandou, tem que obedecer e ponto final. Não complica, irmão. Não, ele não, pastor. Ele eu não amo, não. Ele não quer nem ver pintado na minha frente. Não complique, irmão. Obedeça a palavra, irmãos. Não questione a Deus. Fica questionando. Parece que Deus se equivocou, Deus se enganou quando mandou você amar o bandido. Não, irmão. Amar aquela pessoa que te faz o bem, aquela pessoa que te ajuda, te auxilia,
aquela pessoa que traz comidinha pronta para você, aquela pessoa que te dá o chá gelado. É fácil, irmão. É fácil amar essa pessoa. Mas vá amar aquele que te persegue. Vá amar aquele que é um criminoso, já constatado. Só quem crê, irmãos. Então é simples. As coisas de Deus são simples. Não tem que estar inventando desculpa, questionamentos, é isso, é aquilo. Não. Obedeça. Simplifique a sua vida. Mateus 6,5 diz assim: e quando orares, não seja como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento, fechando a tua porta, ora teu pai que está em oculto, e teu pai que vê secretamente te recompensará. Orando, não useis em vãs repetições e ladainhas de complicações, como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Falam, blá, 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 mas o coração está totalmente contaminado. Honra o Senhor com os lábios, mas traem o Senhor com o coração. A arma poderosa da oração deve ser feita com simplicidade, sem se mostrar. Oh, poderoso Deus! Não, nada disso, irmãos. Simples. Local isolado. Tranca a porta do seu quarto. O Senhor Jesus orava no monte, porque ele não tinha quarto, né? Sem repetições, sem ladainhas, sem complicações. Oração simples, objetiva, com respeito, com reverência a Deus, né? Sem contaminação. Pessoa que fala muito acaba falando besteira. O Senhor é tão objetivo que Ele nos deixou um modelo de oração, né? Que é a oração do Pai Nosso. Em Isaías 43, versículo 26, diz que a oração é um julgamento. O Senhor diz: defende a tua causa aí, seja objetivo, para que eu possa te justificar. Deus, Ele vê a fé, Ele não vê a eloquência. Deus olha o coração. Entendam, essa é a direção de Deus. Entende? Quem fala muito não é simples. Quem fala muito não é objetivo. Quem fala muito se perde nas palavras. Entenda, seja simples no seu falar também. Simplifique a sua vida. Viva melhor. Porque quanto mais simples, mais pura vai ser a sua vida. E você vai viver melhor. Atos capítulo 8, versículo 36. E indo eles, caminhando, chegaram ao pé de alguma água. E disse o eunuco: eis aqui a água, o que impede que eu seja batizado? E disse Filipe: é lícito, se creres de todo o teu coração. E respondendo ele disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E mandou parar o carro. Desceram ambos a água, tanto Filipe como o eunuco, e o batizou. Está vendo? O batismo é simples. O batismo é simples. Ou seja, é crer no Senhor Jesus. Eu não sei porque as pessoas complicam tanto o batismo, impedindo essa bênção. Ah, você não tem 1 ano de igreja, não pode ser batizado. Ah, você não ofertou, não pode ser batizado. Ah, você é corintiano, não pode ser batizado. Para com isso, irmão. Para com isso. Fica arrumando desculpa para não batizar. A pessoa crê no Senhor Jesus, na sua obra. Eu tenho uma mensagem de Deus para você. Você que está afastado dos caminhos do Senhor. Volta para a igreja. Volta. Não importa o que aconteceu com você. Volte para a igreja. Volte. Volte para a comunhão com os irmãos. Esta é a vontade de Deus. Volte. O Senhor está voltando. E você não pode ser deixado para trás. Volte. Não importa a placa, o nome da igreja. Volte. Volte para a casa do Senhor. Eis-me aqui outra vez diante de ti, abro meu coração.
dizer que preciso me derramar, dizer que estou grato, me derramar, dizer que és bondoso. Agora, hein? Me derramar, dizer que te amo. Me derramar, dizer que preciso. Me derramar, dizer que sou grato. Precisamos da ajuda de Deus através de você que nos assistem para manter este programa no ar. Oferte, faça um voto com Deus, é bíblico. Semeie na obra do Senhor, que o Senhor da obra te recompensará. Abaixo está a nossa conta do Banco Bradesco, agência 2920, dígito 3, conta corrente 7777, dígito 1. Deus abençoe, fiquem todos na paz do Senhor.